Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, o idealizador da mídia digital Partilha Franciscana, leigo professo na Ordem Franciscana Secular. Hoje vamos dar continuidade à história e testemunho, relatos de santos, bem-aventurados e servos de Deus e veneráveis na Ordem Franciscana Secular. Hoje vamos falar de Lucrécio de Pogimbos, uma das referências na Ordem Franciscana, um dos primeiros santos reconhecido pela instituição da Igreja Católica Apostólica Romana. Bem-aventurado Lucrécio nasceu em 1181 e faleceu em 1260. Inocêncio III, em 1694, concedeu ofício e missa em sua honra. O Valdelsa, então território de Florentino, foi a terra natal de Lucrécio, ou Lúcio, o primeiro terceiro franciscano. Passou a sua juventude mergulhado em interesses mundanos, especialmente na política e na procura de riqueza. Tornou-se tão impopular com seu violento partidarismo em prol das causas dos guelfos, que achou mais prudente sair de Cadiano, sua terra natal, e estabelecer-se em Pogimbos, onde continuou seus negócios como fornecedor de mantimentos e prestamista. Entre 30 e 40 anos de idade, sobreveio uma mudança em sua vida, em parte como consequência da morte de seus filhos. Seu coração foi tocado pela graça divina e ele começou a ter interesse pelas obras de caridade, como a assistência e o cuidado dos enfermos e a visita às prisões. Renunciou, inclusive, a todos os seus bens em favor dos pobres, com exceção de um pedaço de terra que resolveu cultivar com suas próprias mãos. Pouco tempo depois, São Francisco de Assis foi a Pogimbos. O santo vinha considerando já há algum tempo a necessidade de criar uma associação para pessoas que desejassem viver a vida religiosa no mundo. Mas, como se narra, Lucrécio e sua mulher, Bonadonna, foram, na verdade, o primeiro homem e a primeira mulher a receber das mãos do seráfico pai o hábito e o cordão da Ordem Terceira. A partir daquele momento, os dois se entregaram a uma vida de penitência e caridade. Algumas vezes, Lucrécio chegava ao ponto de dar aos pobres até mesmo qualquer resto de comida que houvesse em casa. No começo, Bonadonna reclamava, porque ela não se alçara de imediato a uma confiança tão perfeita na providência divina como seu marido. Mas a experiência depois lhe ensinou que Deus não deixa faltar o pão cotidiano a seus servos fiéis. Seu marido alcançou o alto grau da santidade e foi favorecido em êxtase com o dom de curar. Quando se tornou evidente que ele já não tinha muito tempo para viver, sua mulher lhe suplicou que ele esperasse um pouquinho por ela, para que ela, que tinha partilhado de seus sofrimentos aqui na terra, pudesse também tomar parte de sua felicidade no céu. Seu desejo foi atendido e ela morreu pouco antes de seu marido ir receber a sua recompensa eterna. O culto do beato Lucrécio foi confirmado em 1694. Embora, ao que parece, a vida do beato Lucrécio tenha sido escrita por um contemporâneo, infelizmente não chegou até nós, e nós dependemos daquele que foi compilado por Frei Bartolomeu Ptolomei, um século depois, e publicada em Acto Sanctorum, em abril, no volume 3. Note-se que esse texto jamais se afirma claramente que Lucrécio e sua mulher tenham sido os primeiros a receber o hábito como terceiro.
ele sugere antes o contrário. Então isso é uma polêmica, né? Ninguém sabe ao certo se eles foram os primeiros, mas foi um dos primeiros, né? Ele chegou a pegar a fase da fundação da Ordem Terceira pelo nosso pai Seráfico, naquela fase bem primitiva, na qual os consagrados, os professos na Ordem Terceira tinham uma vestimenta semelhante à dos irmãos da Ordem Primeira e da Segunda Ordem, das Damas das Pobrezas. Eles tinham uma veste e um cordão, que com o tempo foi deixado de lado, já que eram leigos, tinham uma vida secular, né? Então era uma expectativa diferente, mas como fala o ditado popular, que o monge, como é a frase? O hábito não faz o monge, né? Mas sim o seu testemunho, a sua forma de viver verdadeiramente, né? Então, o que acontece? A história do Beato Lucrécio é uma das primeiras, talvez a primeira reconhecida pela igreja, né? É uma das primeiras festas do bem-aventurado Lucrécio, né? Como eu falei algumas vezes em vídeos anteriores, a ordem de penitente já existia antes de São Francisco. O próprio Francisco de Assis provavelmente fazia parte de uma dessas fraternidades de penitentes, que também, assim como nas outras cidades da Itália, como em boa parte da Europa, existiam fraternidades, associações de penitente. Assis também tinha, né? E tinha muitos que viviam de forma eremítica, né? Isoladamente, em igrejas abandonadas, construindo, né? E Francisco foi um desses penitentes que depois fundou sua própria ordem, né? Por inspiração de uma leitura do Evangelho. Então era muito comum na cultura europeia dessas pessoas que não poderiam largar tudo, mas que tinham uma profunda devoção a Deus. E nesse meio termo criaram fraternidades. Muitas dessas fraternidades, muitas dessas pessoas viviam com um bem comum, não era, tudo era compartilhado e tudo, mas cada um era leigo. Muitos tinham suas esposas, né? Muitas dessas mulheres tinham seus maridos, né? Outras eram viúvas, né? Tinham virgens e solteiros. Mas eles tinham essa devoção, mas talvez não tinham tanto acesso a entrar nas ordens. Então, Francisco viu ali uma grande oportunidade também de ter um grupo que bebesse dessa mística, dessa espiritualidade, que era a espiritualidade própria do fundador, que é a espiritualidade medicante, a espiritualidade da caridade, né? Conhecido como a espiritualidade franciscana. Lucrécio era assim como qualquer pessoa, teve fases na sua vida. No começo não era tão interessante, né? Ele era uma pessoa muito radical nas suas ideias políticas e ideológicas, mas que com o passar do tempo, né, ele passou por uma grande perda de seus filhos. Não conta nos relatos o que motivou a morte de seus filhos, se eles morreram muito pequenos ou já eram jovens, não dão detalhes, mas que ele passou por uma profunda dor causada pelas percas que são de seus filhos. Talvez isso foi a dor que o fez refletir no sentido existencial de sua vida. Então, a partir dali, teve uma conversão que veio através da dor, uma profunda dor, que não existe dor mais horrível. Eu não passei, mas pelo amor que eu tenho por meus filhos, eu sei como seria doloroso perdê-lo. E a história dele com sua esposa relata que a família é convidada à santidade. Você somos convidados à santidade. Mesmo não tendo reconhecimento das pessoas, das instituições, mas isso não importa. É no anonimato, na humildade, na simplicidade, fazendo a nossa parte, que vai ter suas consequências, né?
E a consequência daquele que procura o bem é o próprio bem. Então que a gente persevere sempre da santidade, assim como essa história simples e como é a nossa também simples. Busquemos Deus manifesta em nossa vida naquele que também necessita. São Francisco de Assis, rogai por nós, paz e bem.